amados, hoje nós falaremos sobre um tema, é uma palestra, está projetada para vocês, o desafio das seitas e heresias, e eu acredito que nós temos aqui algo a aprender do Senhor esta noite, algo especial. Quando nós estamos envolvidos, né, no discipulado, você tem que entender que você está conversando com pessoas, não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas você está falando com pessoas de diferentes matrizes e cosmovisões religiosas. A gente sai à rua falar de Jesus, acha que todo mundo sabe sobre Jesus, e o Jesus que elas confessam é o mesmo Jesus que você está com a intenção de compartilhar com ela. Você fala de Deus e você acha que Deus é o mesmo Deus na mente e na visão de todas as pessoas. Você fala da Bíblia, você acha que as pessoas entendem e veem a Bíblia da mesma maneira como que você entende. Você fala de céu e você acha que a pessoa pensa no céu que você está pensando. Você fala de Jesus e você acha que a pessoa acha e acredita num Jesus igual o Jesus que você prega e que você crê. Mas não é assim. Não é assim. Os grupos religiosos e as diferentes posições doutrinárias se constituem um desafio muito grande para a evangelização. Isso é muito importante para o discipulador, porque se você não acreditar no Jesus certo, você embarca numa salvação errada e desembarca num céu errado também. Conhecer Jesus é importante, mais importante ainda é conhecer o Jesus segundo as Escrituras. Entende? Então é importante que o discipulador, todos que estão aqui são líderes da igreja, grande maioria pastores, e vocês sabem que este é um ponto que a gente tenta fugir muitas vezes como liderança. Falar de adeptos de seitas, de outras religiões, é um ponto que nos incomoda, mas está diante de nós colocado esse desafio para o discipulado. Então, quando você está discipulando, quando você sai às ruas, você está falando de Jesus, e muitas pessoas estão entendendo outras coisas ou desacreditando na sua mensagem. Então, eu quero compartilhar com vocês esta palestra desta noite. Eu acredito que será bastante proveitosa. Palavra de Deus, aqui, deixa eu só acertar aqui o slide, é isso mesmo? Olha lá. O que você vê nessa ilustração? Cuidado, fala para o irmão que está ao seu lado aí, cuidado com as arapucas. É exatamente isso que acontece. Nos dias de hoje nós estamos vivendo um tempo, veja o que Jesus falou. Então leia o que está escrito, Mateus capítulo 24, versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O engano religioso, ou a crença religiosa sincera, não é a mesma coisa que a verdade. Muitas pessoas creem sinceramente, mas isso não torna aquilo que ela crê uma verdade. E Jesus aqui está alertando os seus discípulos, alertando os seus apóstolos, a tomarmos cuidado sobre o engano religioso. O apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, traz-nos esta advertência muito forte.
E o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então veja, nós estamos no tempo do fim? O que vocês acham? A pandemia parece apontar para isso, né? Na leitura que nós fazemos aí das doutrinas das últimas coisas, esses são os chamados princípios das dores, em que pestes, doenças, terremotos, guerras e assim por diante são marcas do tempo do fim. E uma marca do tempo do fim é o espírito de apostasia. E aqui o texto do apóstolo Paulo a Timóteo, que já foi citado aqui, ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostasia, a palavra do original, significa afastamento. Pessoa que estava na verdade, mas se afastou da verdade. Estava na fé verdadeira e se afastou da fé verdadeira. Então veja, o problema religioso, ou o problema das falsas doutrinas, estão presentes no nosso meio, ao ponto de colocar em risco a fé verdadeira que você professa. Talvez você já conheça algumas pessoas que declinaram da fé, que se afastaram da fé. Paulo aqui ele diz que elas deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Gosto de uma colocação do pastor Paulo Romero, um dos maiores apologistas do Brasil, ali em São Paulo, que ele diz que o inferno é uma usina teológica. Muitas heresias, muitos ensinos falsos produzidos por demônios, produzidos por Satanás, que é o pai da mentira. E isso traz um alerta para a igreja. Ainda continuando, veja que também aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, o apóstolo Paulo, ele fala de forma muito curiosa que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ou seja, você deve conhecer a palavra de Deus, você deve conhecer a verdade da palavra de Deus e permanecer nela, apesar dos ataques, apesar de toda a sedução que há no mundo em que nós vivemos. A vida cristã é uma vida de desafios teológicos também. A vida cristã é uma vida de desafios doutrinários. Você muitas vezes enfraquece na fé por não crer da maneira correta, não crer a palavra de Deus da maneira que devemos crer. Infelizmente, queridos, nós estamos vivendo um tempo como esse. Como grande teólogo de Princeton, Machen, ele diz: se a igreja perder a batalha intelectual em uma geração, a evangelização ficará mais difícil na geração seguinte. Então nós estamos num seminário de evangelização, um seminário de discipulado, e a igreja precisa, nós como igreja, precisamos ter a nossa fé solidificada, a nossa fé enraizada, conhecermos profundamente a razão da nossa esperança, para que sejamos uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja que influencie a sociedade. Você vê duas fotos aí, de um pregador muito conhecido, norte-americano, Jim Swaggart, e do que é considerado hoje o maior apologista do islamismo, Almir Didat. E eles tiveram em 2001 um debate teológico nas televisões americanas, e infelizmente o nosso querido representante da fé cristã
passou por muita dificuldade para defender a fé que uma vez foi dada aos santos. E a questão que nós colocamos aqui esta noite é sobre a sua profundidade bíblica, o seu domínio na palavra de Deus, o quanto você está preparado para responder com mansidão à razão da esperança que nós cremos. Quantos de vocês estão preparados para conversar com adeptos de outras religiões, adeptos de seitas? Infelizmente, nós muitas vezes fugimos, né? Quantos aqui esta noite já tiveram visita, por exemplo, de testemunhas de Jeová? Faça assim com a mão. A grande maioria de nós. E eu conheci um pastor que dizia assim: olha, quando a testemunha de Jeová bater na sua porta, você tem uma estratégia para você fazer fugir da sua porta. Convide ela para orar. E eu nunca entendia isso, porque nós estamos aqui procurando alma, buscando almas para o reino de Deus. Uma alma bateu na sua porta e vocês têm uma estratégia para afugentá-la da sua porta. Mas esta normalmente tem sido a nossa estratégia. Nós temos fugido deste diálogo, fugido deste debate, e não compreendemos que adeptos de seitas, adeptos de outras religiões, também, ou de modo geral, são alvos da nossa evangelização. Você não deve excluir aqueles que pertencem a outros grupos religiosos do seu alvo de evangelização, do seu alvo de pregação. E para isso você tem que estar preparado. Judas, versículo 3, fala sobre isso, sobre defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Infelizmente, queridos, nós somos uma geração da igreja muito rasa teologicamente, muito rasa de Bíblia, né? Infelizmente, a grande maioria dos crentes no Brasil, por não assim dizer também no mundo, nunca leram a Bíblia completamente. E pasmem os senhores, muitos pastores nunca leram a Bíblia completamente. E o desafio intelectual, o desafio de crer na palavra de Deus, de entender a palavra de Deus de forma correta, é um desafio para a evangelização, é um desafio para o discipulado. Muitos, nesta batalha, já perderam a sua fé, perderam a sua confiança. Pastor João Cabral, da Paraíba, desertou da fé, tornando-se muçulmano. E muitos outros casos conhecidos no Brasil. Pastor Israel, também, hoje é um sheik muçulmano. Você vê ainda aí, né, na sua tela, ex-pastor Francisco Araújo, que se tornou sacerdote católico. Temos casos como, por exemplo, do pastor Cleudon Amaral, também se tornando um sacerdote católico. Um caso famoso no Brasil do ex-pastor Neemias Mariem, talvez conhecido de muitos aqui já na mídia, tornou-se espírita. Ainda o caso do pastor Silvio Garcia, que se tornou sacerdote da Umbanda. E quando nós olhamos para esses casos todos, amados, o que isso mostra para nós? Há um problema no nosso meio. Como igreja, nós precisamos estar alertas. Como igreja, nós precisamos estar preparados para defender a fé, para conhecer a palavra de Deus, conhecer as doutrinas bíblicas, uma boa formação teológica, uma boa formação bíblica, uma habilidade em refutar essas falsas doutrinas. E dentro do evangelismo, dentro do discipulado, esse é um desafio do discipulador. Talvez, se fizermos uma pesquisa aqui entre vocês, muitos discipuladores já tiveram dificuldade durante o discipulado para lidar com questões teológicas, questões ligadas à doutrina,
de pessoas que vêm desses grupos religiosos, né? Pessoas que vêm desses grupos religiosos com um aprendizado diferente, com conceitos diferentes, mas que no nosso meio, ao conhecer o Evangelho, ao conhecer Jesus, precisam ser corretamente instruídas. Isso especialmente porque, por exemplo, quando você fala da presença das seitas no Brasil, de grupos religiosos, você tem que pensar nessa diversidade religiosa que nós vivemos. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Maior país espírita do mundo. Segundo o censo de 2010, nós estamos esperando o novo censo, mas o grupo religioso que mais cresceu na década de 2000 a 2010, depois do segmento evangélico, foram justamente os espíritas. Hoje, colocados em torno de 2 milhões de espíritas praticantes no Brasil, mas segundo os próprios dados do IBGE, em torno de 30 milhões de simpatizantes. Pessoas que de uma maneira ou de outra estão ligadas ou creem nas doutrinas espíritas, doutrinas como principalmente comunicação com os mortos e a doutrina da reencarnação. E isso está presente nas novelas, por exemplo, Rede Globo, como uma grande fomentadora, né, do espiritismo no Brasil, com novelas que fizeram temas sobre esse, como Almas Gêmeas, por exemplo, que foi um dos maiores sucessos da dramaturgia brasileira, fundamentada nos conceitos espíritas. Então o Brasil é o principal país espírita do mundo. Na França, onde o espiritismo começou com Allan Kardec, praticamente desapareceu. E o Brasil se tornou, então, esse celeiro da doutrina espírita para o mundo. Tanto que, historicamente, o maior médium espírita, depois de Allan Kardec, o maior ensinador do espiritismo no mundo, é o brasileiro já falecido Allan Kardec. Mas não é só isso, o Brasil também é o maior país mórmon do mundo. E eu não sei se em Joinville vocês têm percebido a presença mórmon, creio que sim, que eles estão na grande maioria das cidades brasileiras, as mais importantes cidades. O Brasil é o segundo maior país do mundo em crescimento dos mórmons, né? E aí nome da igreja, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um nome bonito para a igreja, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mórmon é basicamente um apelido, né? Que eles ganharam na história. Mas o Brasil é tão importante para o mormonismo que hoje há construídos no Brasil 6 templos mórmons. E o templo mórmon não é como igrejas. As igrejas são as alas e as estacas. Provavelmente Joinville deva ter ala ou estaca, né, que são os departamentos, são os salões de reuniões do mormonismo. Mas o templo é como se fosse o templo de Salomão. E um país onde a presença mórmon é importante, a construção desses templos, que são ambientes sagrados, só pode entrar depois de um processo muito rigoroso de filtragem, de preparo para as pessoas. Normalmente apenas as famílias mais importantes mórmons têm acesso ao templo. Essa foto que vocês estão vendo é o templo mórmon em Curitiba, né? E eles estão no Brasil há em torno de 2.000 missionários mórmons em atividade, trabalhando em muitas cidades da nossa nação. Também o Brasil é o maior país católico do mundo. Está aí a igreja de Aparecida do Norte, como uma das maiores catedrais do mundo. O maior país católico do mundo hoje, em número de adeptos, é o Brasil. E nós, na evangelização, de modo geral, estamos evangelizando pessoas que vêm do catolicismo, quando não de outras confissões religiosas. Então a ideia nossa nesse discipulado é que você tenha entendimento desse contexto religioso, dessa diversidade religiosa que nós vivemos,
e esteja preparado para o discipulado da melhor maneira possível. Por exemplo, a Umbanda, o Brasil é o maior país umbandista, né, do mundo, até porque a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, uma fusão, né, de elementos do catolicismo, elementos dos cultos afros, e que se forma no nosso Brasil como uma religião culturalmente brasileira. E é uma religião que tem crescido. Mostrei para vocês aqui o exemplo de um pastor que se torna, então, adepto de Umbanda. Parece bastante absurdo isso quando falamos isso publicamente, mas isso tem se tornado rotina. Tem se tornado rotina. E nós precisamos estar preparados, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia está no Brasil. O Brasil possui a maior igreja adventista do mundo também, em número. O crescimento do adventismo no Brasil tem sido muito grande, com doutrinas perniciosas à fé cristã. E muita gente está, de alguma forma, seduzida pelos ensinamentos adventistas. E nós estaremos gravando amanhã aqui, ao longo do dia de amanhã, uma série de vídeos detalhados sobre a história, panorama doutrinário e refutações bíblicas aos ensinamentos, às doutrinas desses grupos religiosos. Fazemos isso com a maior transparência possível, com o maior respeito possível às pessoas que pertencem a esses grupos. Nós estamos aqui falando a respeito de uma divergência do ponto de vista teológico. Não temos absolutamente nenhum preconceito para com as pessoas adeptos dessas religiões, até porque vivemos num país laico, num país de liberdade religiosa, e o respeito à fé alheia é uma marca do cristianismo. O que estou trazendo para vocês é um esclarecimento sobre o desafio do discipulado dentro de um país plural como o nosso, um país com diversidade religiosa como a nossa nação. O islamismo também tem crescido. O Brasil é o país no mundo, juntamente com o Paraguai, em que se apresenta o maior número de crescimento do islamismo no Brasil. Há cidades no Paraná, por exemplo, com uma forte presença, um forte percentual da população, né, com os ensinamentos corânicos. Como o Brasil é um grande exportador de carne, por exemplo, para o Oriente Médio, tem vindo muitas famílias, né, de países muçulmanos para o Brasil, para fazer o sacrifício dos bois que precisam ser mortos no método halal de degola. E esses profissionais têm se estabelecido em cidades como Ponta Mourão, no Paraná, e outras cidades no Brasil, como Foz do Iguaçu. A maior mesquita da América Latina está aqui em Foz do Iguaçu. E você hoje tem convivido já com muçulmanos no seu dia a dia. Cada cidade, obviamente, tem uma realidade. Eu venho de Guarulhos, e Guarulhos também há uma importante comunidade islâmica, né? Em São Paulo, capital, e cidades circunvizinhas, também nós estamos com uma presença muito grande de muçulmanos. Por exemplo, mesquitas, cemitérios islâmicos, escolas islâmicas, na cidade de Guarulhos. Cada cidade está vivendo esta realidade. Como se não bastasse essa diversidade religiosa que nós vivemos no Brasil, nós temos os desafios dentro do nosso chamado universo evangélico. Então nós já debatemos entre nós os desvios doutrinários dentro da nossa fé cristã, dentro do nosso arraial evangélico. Então há uma necessidade realmente, queridos, há uma necessidade realmente muito grande de preparo teológico, de preparo em treinamento. É por isso que essa igreja está tão preocupada em treinamento de discipuladores, em pessoas cada vez mais apaixonadas por almas, que ame as pessoas, mas que tenham clareza doutrinária para ensinar corretamente a palavra de Deus.
falando hoje com o pastor Juari, falávamos sobre esses desafios, e ele fez uma colocação importante. Isso é tão sério, porque se você não discipula corretamente uma pessoa, é possível que essa pessoa passe há anos dentro da igreja crendo de maneira errada sobre diferentes assuntos. Porque, infelizmente, nós temos um grande problema. Amanhã, por exemplo, amanhã não, domingo agora, é Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E eu não sei se você é frequentador de escola bíblica dominical. Aqui, para os novos convertidos, é fundamental que vocês estejam. A maior escola teológica do mundo. E a CPAD, por exemplo, a editora das Assembleias de Deus, tem um trabalho, um dos melhores do Brasil, um dos melhores do mundo, em literatura para a escola bíblica dominical. Mas, infelizmente, eu sei que aqui eu estou falando com pastores, obviamente estão presentes na escola bíblica, mas vocês sabem a dificuldade que é com a membresia da igreja, que não dão valor ao culto de ensino. Quem vive essa realidade? Faça assim. A grande maioria. Você tem lá X% de membros, 100, 1000 membros, 500 membros, na média de 20%, 30%, no melhor das hipóteses, são frequentadores assíduos da escola bíblica dominical. E aí, nós hoje estamos vivendo esse mundo das lives, o advento da internet trouxe muita facilidade no ensino, mas os membros da sua igreja estão também, ao mesmo tempo que a internet trouxe facilidade do conhecimento, colocou a membresia da sua igreja em contato com diferentes tipos de ensino. Eles não estão apenas te ouvindo, eles estão ouvindo você no domingo, mas eles estão ouvindo o pastor X, o pastor Y, a igreja A, a igreja B, a igreja C, canais como o YouTube, redes sociais como o Facebook, são canais de conhecimento para muitos dos nossos irmãos. E nós temos problemas dentro do nosso próprio arraial, dentro do nosso próprio universo evangélico, doutrinas como doutrina da prosperidade, quebra da maldição, a guarda do sábado e assim por diante, predestinação. O calvinismo tem estado presente no meio também das nossas igrejas, e cada dia mais um desafio para a liderança, cada dia mais um desafio para a nossa evangelização. Então você como discipulador, você como pastor, como líder da igreja, precisa ter uma visão do mundo que Deus criou, o mundo que Deus amou, o mundo pelo qual Jesus deu a sua vida, hoje com mais de 7 bilhões de pessoas, mas você precisa entender no discipulado, para um bom discipulado, para um discipulado eficiente, é preciso você entender todas essas nuances, essas diferenças, pessoas de nacionalidades diferentes, gênero diferente, faixa etária diferente, religiões diferentes. Então, quando você olha para a cidade, quando você olha para a nação, não é uma coisa só, homogênea, mas com todas essas subdivisões que devem nortear o seu evangelismo, deve nortear a sua ação de discipulado. Formas de ver o mundo. Porque nós temos essa presença crescente do universo religioso? Há uma inquietação no ser humano, naturalmente. Naturalmente há essa inquietação no coração humano, o crescimento das religiões, e quase todas elas, especialmente no Brasil, tenha tido um sucesso de crescimento, e há um plano humano, o ser humano tem uma espiritualidade natural, e a busca pelo religioso, especialmente agora nesse mundo pós-pandemia, há já pesquisas mostrando uma procura maior do conteúdo religioso, de literatura religiosa. Editoras que publicam materiais religiosos têm mostrado um aumento nas vendas dos seus materiais. Esse tipo de coisa tem um aspecto humano, o crescimento desses grupos do nosso país. Mas também nós não podemos negar que toda essa diversidade religiosa também é um plano espiritual. Nós lemos, segundo vocês estão lendo comigo na tela, João 8:44,
Jesus falando do diabo como o pai da mentira. E todo ensinamento que não corresponde com a verdade, todo ensinamento que não está fundamentado na palavra de Deus como verdade, com a correta interpretação das Escrituras, esse ensinamento não procede de Deus, não procede da palavra de Deus. E há esse desafio de você discernir, entender essa dificuldade que nós vivemos nos dias de hoje. Dependência, né? Há um forte desejo de fazer parte de algo. As pessoas estão procurando fazer parte de um grupo, fazer parte de algo que dê sentido à vida. Então essa dependência emocional, essa dependência intelectual também é uma das razões pelo crescimento desses grupos religiosos. Falta de autoconfiança, pessoas que não se conseguem submeter à autoridade, procuram muitas vezes religiões, conceitos religiosos para aprender, para desenvolver a sua espiritualidade. Ingenuidade também, por não conhecer a história, se simpatizam com aquele grupo e passam a viver fazendo parte daquele grupo religioso, e a pregação do evangelho, o trabalho do discipulado, o trabalho da evangelização é aquele instrumento de Deus para resgatar pessoas que estão nessas condições ligadas a esses grupos religiosos. Baixa tolerância, necessidade de ter respostas para todas as perguntas. Cada um de nós estamos questionando diferentes coisas, e a procura pela religião também tem a ver com essas dúvidas que estão no coração humano. Desilusão, o idealismo, né, de fazer parte de um grupo puro, de um grupo espiritual. Esse tem sido os meios de recrutamento ou as formas de atração de cada um desses grupos religiosos. E nós procuramos destacar, meus irmãos, que pelo menos 3 coisas são importantes para a proteção da igreja, para o desenvolvimento espiritual da igreja. Famílias bem estruturadas. É importante que a sua família tenha uma boa estrutura, a sua família seja um ambiente de cura, um ambiente de saúde intelectual, saúde emocional, para que os seus filhos, para que a sua família estejam protegidas do assédio desses grupos sectários. Mas também nós colocamos igrejas saudáveis. Infelizmente hoje, pela pluralidade de igrejas no Brasil, você nem sabe muitas vezes que igreja é aquela, o que eles ensinam, o que creem. E a necessidade de se pertencer a uma igreja saudável, uma igreja que seja terapêutica, uma igreja que tenha essa capacidade de desenvolvimento da nossa espiritualidade de forma correta, baseada na palavra de Deus. Apenas a igreja, uma igreja bíblica saudável, é um lugar para resgate, um lugar para desenvolvimento espiritual de forma correta. E nós precisamos muito disso. O Brasil é chamado do maior país evangélico do mundo. Provavelmente até o ano 2025, 2028, segundo as estatísticas, o Brasil terá quase 50% da sua população evangélica. Mas quantos desses evangélicos são realmente evangélicos crendo numa exposição correta da palavra de Deus, numa boa doutrina bíblica, no ensinamento correto da palavra de Deus? E igrejas saudáveis, igrejas com uma estrutura de fomento do conhecimento bíblico, que tem espaço para o ensino, uma liderança preocupada com a nossa saúde espiritual, saúde emocional, saúde familiar, têm sido fundamentais para o crescimento de cada um de nós. E conhecimento das Escrituras. Então, famílias saudáveis, igrejas saudáveis e conhecimento na palavra de Deus. A falta do conhecimento é talvez o pior.
errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é importante esse ambiente de estudo na palavra, o destaque. Nós somos uma igreja que cantamos muito, e o espaço para música é maravilhoso na igreja, mas o espaço do ensinamento bíblico precisa também ser valorizado. O ministério do mestre, o pastor, preocupado com o ensino na palavra de Deus. Não abra mão do ensinamento da palavra de Deus. Não abra mão do ensino da palavra de Deus na sua congregação, na sua igreja, mesmo que isso não tenha trazido grandes resultados, como você vê muitas vezes no vizinho, né? No seu bairro. Você vai para a sua congregação, dirigir sua congregação, e você passa por igrejas que estão, vamos dizer assim, com muito sucesso, mas a preocupação tem que ser com o ensinamento da palavra de Deus, tem que ser com o ensinamento correto das Escrituras. E eu quero trabalhar com vocês esta noite alguns temas. Esse panorama geral, né, nos faz levar para alguns temas bíblicos. Por exemplo, você pensar algumas doutrinas bíblicas, né? Quantos deuses existem? Essa é uma pergunta que você deve responder, você deve saber responder. No discipulado você precisa ter capacidade para trabalhar com essas questões. Somente Jeová. 2, Jesus e o Pai. Deus e o diabo como duas forças, né, do bem e do mal, se degladiando. Nenhum deles. E eu gostaria que alguém lesse esses textos bíblicos que nós estamos trabalhando aqui esta noite. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e Isaías, pelo menos 2 textos por causa também do horário. Isaías capítulo 45, versículo 5, que combinamos aqui de alguém com uma boa voz, possam ler esses textos. E a palavra de Deus aponta, a palavra de Deus nos ensina a existência de um único Deus verdadeiro. E no discipulado você precisa estar qualificado, preparado para responder corretamente essas questões. Podemos ouvir Deuteronômio 6 e 4? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este texto é um texto clássico da palavra de Deus, mostrando a unidade de Deus. Deus é único, não há outros deuses. Não há um Deus grande, um Deus menor, não há uma pluralidade de deuses. Deus verdadeiro é apenas um. Esse aqui é o texto áureo do judaísmo, né, chamado de Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Verso 6. Para que se saiba, desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, a Bíblia é clara, nos ensinando a respeito da unidade de Deus. Deus é o único, não há um outro Deus, não há deuses no universo. O que é a doutrina da Trindade? Uma outra doutrina muito questionada, né, nos grupos religiosos. Normalmente, as seitas, de modo geral, atacam a doutrina bíblica da Santíssima Trindade. Como que você definiria a doutrina da Trindade? Você tem condição de explanar essa doutrina, pelo menos de uma maneira básica, né? Você compreende ela de maneira correta? São 3 deuses unidos iguais? São 3 manifestações de uma pessoa divina? Ou um só Deus em 3 pessoas eternas e divinas? E você precisa de habilidade bíblica para isso. Vamos ler, por exemplo, Mateus capítulo número 3, verso 16... E outro irmão pode ler Mateus 28, 19. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água.
E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Batismo de Jesus. A gente vê a manifestação de 3 pessoas distintas. O Pai falando, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e o próprio Jesus que está ali, encarnado como homem, descendo as águas do batismo. Então veja, a formação das doutrinas bíblicas é uma consequência de estudos de toda a palavra. Se ao mesmo tempo a Bíblia está afirmando, como nós vimos acima, que Deus é um apenas, mas quando ela fala desse Deus, ela fala de 3 pessoas e apresenta essas pessoas como seres divinos, obviamente não pode existir 3 deuses, precisa existir um único Deus, mas com uma pluralidade de pessoas na sua essência, embora seja uma doutrina difícil de entender de forma plena, mas é o que está revelado na palavra de Deus. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí mais um texto mostrando, portanto, essa diversidade de pessoas, essa pluralidade de pessoas dentro da divindade única, que é o único Deus verdadeiro, é o único Deus apresentado nas Escrituras. Claro, nós estamos aqui apenas citando versículos. Há uma abundância de textos bíblicos para demonstrar a doutrina da Trindade, mas quando você está no diálogo com pessoas de outras religiões, normalmente você vai ser questionado nessas doutrinas básicas. Por exemplo, quem é Jesus? Sobre a pessoa de Jesus, doutrina que é atacada frontalmente por esses grupos religiosos. Está, por exemplo, alguém poderia ler Isaías capítulo número 9, verso 6, e outro pode ler, vamos pular esse texto de João, vamos ler 1 João 5 e 20. Quem é Jesus? Um homem que se tornou Deus pela ressurreição, um anjo eterno que se tornou homem, o Messias criado por Deus em Maria, no ventre de Maria, ou um Deus encarnado, sempre eterno. Então você precisa ter definições a respeito da pessoa de Jesus. Textos como Isaías, 1 João capítulo 5, verso 20, vai falar sobre a divindade do Senhor Jesus, a pré-existência do Senhor Jesus. Jesus não existiu a partir da encarnação, a partir da concepção de Maria, mas Ele é o Deus eterno. Por exemplo, o que diz? Isaías 9, 6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus forte, Jesus é Deus. E você precisa entender isso, você precisa ter condição de demonstrar isso biblicamente. 1 João 5 e 20. E sabemos que já é Filho de Deus, e vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja, de maneira clara a Bíblia demonstrando Jesus como sendo Deus, um Deus verdadeiro. Aí você vai conversar com adeptos de seitas, como Testemunho de Jeová. Ah não, ele é o Filho de Deus. Não, mas Filho de Deus o que é? Filho de homem o que é? Filho de Deus é Deus. Mas não pode existir 2 deuses. Porque como nós vimos lá na primeira questão, Deuteronômio 6 e 4, Isaías 45, que Deus é único. Então a partir desses conceitos bíblicos de unidade e de diversidade de pessoas é que se forma obrigatoriamente o conceito da doutrina da Santíssima Trindade e da divindade de Jesus. Sobre as naturezas de Jesus é muito comum nos grupos sectários se negar ou a natureza divina
ou a natureza humana de Jesus, Jesus como um espírito apenas, como acontece no meio dos espíritas, o movimento kardecista. Jesus não é o Filho de Deus, Jesus é um espírito evoluído, que esteve entre nós, o mais evoluído dos espíritos, para modelo da humanidade. Mas a Bíblia, além de mostrar que Jesus é Deus, mostra que Jesus também tem uma natureza humana, Jesus também se encarnou e viveu como homem entre nós. Texto, por exemplo, de João 8:58, e outro pode ler João capítulo 1, verso 14. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então veja, ele falando da sua pré-existência, e usa ainda um nome divino, né? O grande eu sou, né? O grande eu sou. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus como homem, Jesus encarnou, mesmo existindo desde toda a eternidade, ele assumiu essa forma humana, assumiu a natureza humana, e essa é uma doutrina difícil, né? Como assim? Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem, mas é o ensinamento da palavra de Deus, é isso que nós precisamos ter conhecimento para estarmos utilizando de maneira correta no diálogo com os adeptos das seitas ou de outras religiões. Como aparece acima, também há muita distorção a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma energia, é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é apenas o poder de Deus, ou o Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa divina, são questões que estão colocadas dentro do discipulado. Ele é a energia de Deus? Ele é uma das pessoas divinas eternas? É o Espírito de Jesus após a sua ascensão? É uma força de expressão para se referir ao próprio Deus, mas que nega a sua personalidade? E nós podemos ver claramente que a Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa divina, logo, ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. O que diz, por exemplo, Atos capítulo 5, verso 4? Atos capítulo 5, verso 4, e Atos capítulo 13, verso 2. Guardando-as não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, para que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes, ó homem, mas a Deus. Aqui é a história de Ananias e Safira, que tentaram enganar o Espírito Santo, e o apóstolo Pedro, então, declara essa sentença sobre eles. O versículo anterior vai dizer, olha, vocês mentiram ao Espírito Santo. E o versículo aí, colocado, o versículo 4, relaciona o Espírito Santo como Deus. Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Ou seja, afirmando de forma muito clara a divindade do Espírito Santo, entre outras passagens bíblicas que pelo tempo não vamos ler, mas a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. O que diz Atos capítulo 13, verso 2? 13 e 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O que nós estamos vendo nesse texto? O Espírito Santo falando. E há outras passagens, o Espírito Santo intercedendo por nós, o Espírito Santo gemendo, o Espírito Santo orando por nós. Ou seja, características de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. E isso precisa ser colocado dentro do discipulado. Pessoas precisam ser ensinadas de maneira correta sobre essas verdades bíblicas.
A salvação, a respeito da salvação também, o tema da salvação é um tema bastante distorcido no meio das religiões. A salvação é uma obra da fé que nasce no coração. A salvação é uma ação graciosa e soberana de Deus. Ou a salvação é um estado de espírito. O que é a salvação? Ou como que se adquire a salvação? E a palavra de Deus também vai ser bastante clara sobre a obra da redenção. Alguém possa ler para mim Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 8. E lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E o 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então mostrando que a salvação é uma obra de Deus. Não é uma coisa que você faz, que você merece. Não é o resultado de obras ou de mérito. Como nós cantamos aqui, o amor não se merece, não se compra. O ato da salvação é um ato absolutamente de Deus, integralmente de Deus, do início ao fim. É uma obra realizada por Deus, que se adquire pela fé. Que se adquire por meio da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pela fé. Então a salvação, e de modo geral, nas seitas, nas religiões, a salvação se adquire por meio de obras. Mesmo tendo a necessidade de se crer em algumas coisas, mas a fidelidade ao grupo religioso ou às obras realizadas dentro daquela comunidade é que, na verdade, produz a salvação para aquele indivíduo. E, correndo um pouquinho, sobre a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia contém a palavra de Deus, é um registro humano sobre Deus e o seu povo. É apenas um livro inspirado e inerrante. Foi escrito por Deus, por anjos. São questões que são colocadas também dentro do diálogo religioso, e você precisa ter uma compreensão correta a respeito da palavra de Deus, entender como a Bíblia foi formada, como a Bíblia chegou até nós, o que é a doutrina da inspiração, o que é a doutrina da inerrância bíblica, saber diferenciar a Bíblia dos seus originais, das traduções que nós temos hoje. Isso são qualificações que a liderança, pelo menos a liderança da igreja, precisa ter. 2 Timóteo, vamos ler só essa passagem, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 ao 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, falando da inspiração, da inerrância da palavra de Deus, quais as doutrinas principais ensinadas pela palavra de Deus, quem são os seus autores, como que a Bíblia chegou até nós. É importante que vocês tenham esse conhecimento, leiam materiais, textos, livros publicados, a CPAD, como uma editora da denominação, tem um material muito farto a respeito desse assunto. Enfim, amados, todas essas doutrinas, que eu estou apenas aqui mencionando de passagem para vocês, é uma necessidade do líder do discipulado. Pastores, dirigentes de congregação, precisam ter habilidade para lidar com essas questões. É óbvio que nem todos serão teólogos profissionais, altamente com formações de doutorado, mas o fundamental é preciso ser adquirido. E eu ganhei de um pastor ali de Santos, a declaração de fé da Assembleia de Deus, está aqui, creio que editoras, livrarias evangélicas aqui na cidade. Fundamental que você tenha um material desse em mãos. É um material que eu adquiri
para consulta, inclusive, com muita referência bíblica sobre cada assunto desse que está sendo tratado esta noite, cada questionamento como esses que estão sendo colocados e que farão parte do seu diálogo com os adeptos de seitas, com os adeptos de outras religiões. E eu trouxe um estudo de caso para vocês, para a gente encerrar. Falando do Espiritismo como uma das principais manifestações religiosas brasileiras. Brasil como o maior país espírita do mundo, com o maior médio do mundo, depois de Allan Kardec, Chico Xavier, presente nas telenovelas, na literatura, grande espaço na mídia. E você sabe que a doutrina da reencarnação, é a pedra de toque, é a cereja do bolo do Espiritismo. E como responder a um caso como esse? Eu trouxe apenas esse único caso, para que vocês percebam a necessidade de se debruçar sobre a palavra de Deus, ter a habilidade de responder com mansidão àqueles que perguntam a respeito da razão da nossa esperança. Segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro escrito por Allan Kardec, que é chamado de o codificador do Espiritismo. Ele fala da base das Escrituras, ou o fundamento da reencarnação nas Escrituras. Veja aí nesse texto, página 96, dessa edição da obra O Livro dos Espíritos. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras, encontrando-se especialmente formulada de maneira explícita no Evangelho. Ou seja, a reencarnação, além de estar fundamentada em toda a Bíblia, especialmente nos Evangelhos. Como que você responde um problema teológico como esse? E por que Allan Kardec e o Espiritismo ensina isso? Pega-se, por exemplo, o caso de Elias e João Batista. Olha o que diz o texto de Malaquias, capítulo 4, verso 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então há uma profecia, há uma manifestação profética, falando sobre a vinda de Elias. Enviarei o profeta Elias. Aí você chega, por exemplo, em Lucas, capítulo 1, verso 17, falando a respeito de João Batista, a palavra do anjo, a respeito de João Batista, e irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, falando da ministério de precursor de João Batista a respeito do ministério de Jesus, João Batista como vindo para preparar o caminho do Senhor. Mateus capítulo 17, verso 10 e 13, e aos seus discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio, não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então veja, meus irmãos, apenas um estudo de caso, apenas um problema teológico, que você normalmente vai lidar, no diálogo, na conversa, no discipulado, pessoas que tiveram conhecimento, ouvindo do Espiritismo, ou que têm contato com o Espiritismo e lidam com uma questão doutrinária como essa, e você precisa ter respostas para esses questionamentos, e cada grupo religioso terá muito bons argumentos, aparentemente convincentes, a respeito de cada uma dessas doutrinas. A primeira coisa que você precisa entender, que a Bíblia descarta essa ideia de reencarnação
de uma forma definitiva. Essa é uma ideia que não faz parte da Bíblia. Em todas as escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia não ensina a doutrina da reencarnação. A doutrina bíblica a respeito dos mortos é a doutrina da ressurreição dos mortos. E um texto importante para você demonstrar essa impossibilidade bíblica é, inicialmente, você deve argumentar com base em Hebreus capítulo 9, verso 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte é um evento único, todos nós estamos destinados à morte, exceto o retorno de Jesus, né? Formos arrebatados por Cristo na sua manifestação, nós então estaremos para sempre com o Senhor, não provaremos a morte, os que estiverem vivos, né, no arrebatamento da igreja, mas todos os demais estão destinados à morte. A morte acontece uma única vez. Mas como se explica, né? Como se explica o caso de Elias? Mas aí você deve continuar mostrando, olha o que Jesus fala a respeito dos mortos. Jesus não fala de reencarnação. João capítulo 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os mortos ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso é o ensinamento bíblico, o ensinamento da ressurreição dos mortos. Morte é uma vez, e a resposta de Deus para a morte não é a ressurreição, a reencarnação, mas é a ressurreição. Tanto a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, quanto a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. E isso está baseado na palavra de Deus em muitos lugares. Apocalipse capítulo 20 vai falar sobre aqueles que foram ressuscitados para a condenação eterna, que fazem parte da segunda ressurreição. Os primeiros que participaram da primeira ressurreição, que é a primeira ressurreição lá de 1 Coríntios, para os justos, para aqueles que estão em Cristo, e a segunda ressurreição para a condenação eterna. Então, a doutrina da ressurreição é uma doutrina exclusiva do cristianismo, exclusiva da palavra de Deus. Nenhuma outra religião traz esse ensinamento da ressurreição com esse mesmo conceito bíblico, embora a reencarnação esteja presente em outras religiões, mas a palavra de Deus ensina a ressurreição dos mortos como resposta de Deus para a morte e não a reencarnação. Mas o caso de João Batista, então você mostrou, a Bíblia fala que a morte é única, você mostrou, entre outras passagens, que o ensinamento bíblico é da ressurreição dos mortos, e o caso de Elias é um caso simples, parece difícil, mas simples. Veja, por exemplo, em 1 João capítulo 1, verso 21, o próprio Elias respondendo que não era João Batista, o próprio João Batista respondendo que não era Elias, e perguntaram-lhe, então que tu és Elias? E ele disse, não sou. Ou seja, o próprio João Batista sabia que ele não era uma reencarnação de Elias. E o texto que eu já tinha lido, João capítulo 5, verso 28, Jesus falando da ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Primeira e segunda ressurreição, não fala de reencarnação em relação aos mortos, né? E aqui o próprio Elias respondendo que não era Elias, não sou Elias. Embora havia esse conceito dentro do judaísmo do segundo templo, esse judaísmo tardio, depois do cativeiro babilônico, haviam ideias reencarnacionistas, muitas vezes no meio dos judeus, mas João Batista sabia que ele não era Elias, E o que nós podemos também argumentar? Segundo a própria doutrina
kardecista, para você reencarnar, uma coisa básica, né? Você precisa desencarnar. Porque estamos falando de reencarnação. Ou seja, você precisa morrer para reencarnar. E aqui há um problema para o Espiritismo. Porque Elias, nós sabemos que ele não morreu. Logo, não poderia ser a reencarnação dele em João Batista. Veja, Mateus 17, verso 2 e o 3. No Monte da Transfiguração, quem aparece para Jesus ali? João Batista ou Elias? Elias. Por que não aparece João Batista? Se João Batista é a última encarnação de Elias. Porque ele não é. Segundo o próprio Espiritismo, a reencarnação, a pessoa aparece, a manifestação de pessoas reencarnadas é de acordo com a sua última encarnação. Então, quem deveria ter aparecido para Jesus aqui no Monte da Transfiguração, deveria ser João Batista, mas a gente vê, e aqui João Batista já havia morrido, inclusive, então deveria ter aparecido aqui João Batista, mas nós vemos o próprio Elias aparecendo aqui com Moisés, nesse fenômeno da transfiguração. Então vejam, os irmãos, que quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos facilmente rejeitar esses erros teológicos, são enganos teológicos, né? Equívocos teológicos precisam ser corrigidos. Em que sentido, então, a Bíblia está falando que João Batista é o Elias que havia de vir? E aí precisa também ter uma explicação bíblica. Por que dessa correlação? Nós afirmamos que João Batista veio no espírito de Elias, ou seja, o mesmo tipo profético. O próprio versículo 17 do capítulo 1 de Lucas deixa isso claro. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, e não como Elias reencarnado. Ou seja, o ministério de João Batista tinha características semelhantes. Era um ministério poderoso, um ministério de juízo, como foi o ministério de Elias. E o versículo 17 aqui de Lucas 1, deixa isso claro, ele irá diante dele no espírito e em virtude de Elias. Então, mas é um profeta com o mesmo tipo profético, o mesmo ministério, não é a reencarnação de Elias, mas é um profeta com o mesmo tipo profético, o mesmo ministério profético de Elias. E há muita coisa paralelos, né, entre a história de João Batista e a história de Elias. Olha, o versículo 17 que eu citei, e irá diante dele no espírito e na virtude de Elias. E os paralelos entre o profeta João Batista e o profeta Elias. Elias repreendeu o rei Acabe, casado com Jezabel, uma mulher idólatra e ímpia. João Batista repreendeu o rei Herodes por viver com a mulher do seu irmão. Então, olha o paralelo, muito semelhante à história. É nesse sentido que João Batista se assemelha a Elias. Elias foi perseguido por Jezabel. João Batista foi perseguido por Herodias, tanto que lhe pediu a cabeça, foi assim degolado. Então veja, os irmãos, que há essa relação, um paralelismo, né? Há uma semelhança entre o ministério de ambos profetas. Então veja, com um pouco de preparo, com um pouquinho de habilidade, com um pouquinho de conhecimento da literatura das seitas, sobre o que elas creem, sobre o que elas afirmam, de modo respeitoso, de modo pacífico e amoroso, nós temos respostas bíblicas para responder todos aqueles que perguntam a respeito da nossa esperança, a respeito da nossa fé. No discipulado, essas questões precisam ser discutidas, precisam ser consideradas, cada líder de discipulado precisa estar preparado para responder esses questionamentos. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer
e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.